Pai Senhor a todos, gostaria de ler aqui com os irmãos mais uma vez. Esse é o segundo vídeo que eu faço, espero estar ajudando a todos que assistirem, porque a minha intenção é essa, é trazer uma palavra para a edificação de todos que assistirem os vídeos. A intenção não é outra a não ser ajudar na edificação espiritual, que a nossa função é trazer a palavra para edificar o povo. Nada de lucrar com isso, nada que tirar algum benefício. O único benefício é se sentir alegre por ser útil na presença de Deus, ser vaso de bênção para os irmãos. Então eu vou meditar com os irmãos aqui na carta de Paulo, segunda carta a Timóteo, capítulo 4, versículo 6 a seguir. Quanto a mim, já estou sendo derramado como libação, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Então minha Bíblia está aqui, eu vou lendo aqui, meditando com os irmãos, que eu acho a melhor maneira de a gente entendermos é nós lermos o versículo, a passagem, e explanar um pouco, falar um pouco a respeito. E esse assunto aqui de Paulo é muito importante. Ele já está chegando ao tempo da sua partida, ele já sabe que o momento dele, o ministério dele na terra está se findando, então ele já está sabendo que a sua partida para a glória está perto, que ele combateu o bom combate e chegou o momento dele estar junto com o seu Senhor. E ele deixou um conselho para um amigo, para um filho na fé, Timóteo. E esse conselho serve para nós também, que fala a respeito da gente ter saúde emocional, sabe? Estar com a mente saudável, emocionalmente boa, porque uma mente saudável, o corpo também fica saudável e a alma fica saudável. Então ele deixou esse convite, esse conselho para Timóteo. E Timóteo era um amigo particular, como já falei, um filho na fé de Paulo. Ele amava muito a Timóteo e o desejo do coração de Paulo era edificar Timóteo para que Timóteo pudesse dar continuidade na pregação do Evangelho de uma maneira sadia e saudável para todos. E como amigo, Paulo confrontou a Timóteo em segredo e defendeu ele em público. E o amigo é assim. O amigo, ele, quando você está errado, ele chama você em segredo, você e ele, e te corrige no erro, e se você for humilde, você aceita a correção e é abençoado pela correção dentro da palavra de Deus e dá glória a Deus por isso. Porque está faltando hoje em dia, né, irmãos? Às vezes nós andamos errado, ninguém corrige e nós permanecemos no erro. Mas quando temos amigos verdadeiros, eles nos chamam em segredo, não corrige perto de ninguém para não envergonhar, mas ele corrige em segredo, chama em segredo, conversa, explica e tudo é solucionado. Aí em público ele defende quando for necessário te defender, o verdadeiro amigo te defende, porque ele já te corrigiu em segredo. E Paulo tinha essa amizade com Timóteo. E Timóteo se deu bem. E Timóteo se deu bem no ministério, venceu as dificuldades, venceu os problemas e seguiu avante. Por quê? Porque tinha um excelente amigo. Além de um melhor amigo que é Jesus, tinha um amigo que era Paulo. Então, Paulo aqui deu alguns conselhos para Timóteo. Eu gostaria de falar aqui a respeito desses conselhos. Oito princípios para ter saúde emocional e espiritual em tempo de crise. Como você pode ter saúde emocional e saúde espiritual em meio à crise? Paulo ensinou a Timóteo. O versículo 9 diz assim, irmãos, para nós começarmos. Procura vir ter comigo depressa. Olha o que Paulo está dizendo a Timóteo. Procura vir ter comigo depressa, porque ele já estava pronto a partir. E ele chamou Timóteo, vem depressa.
Vem depressa que eu quero te aconselhar, eu quero te orientar, porque eu te amo em Cristo Jesus e eu quero que você prossiga nessa caminhada de pregação do Evangelho. Então venha depressa. O que isso quer dizer? Que Paulo queria dizer com isso também? Ele vinha depressa. Que serve para nós também. Que nos momentos difíceis da vida, convide alguém para estar perto de você. Paulo queria dar um conselho para Timóteo, mas também queria ter o consolo e o conforto de Timóteo, estar perto. Ele sabia que não poderia ficar sozinho em momentos de crise, e também que Timóteo não poderia ficar sozinho. Então um estaria perto do outro, um aconselharia ao outro. Paulo aconselhando Timóteo também, Timóteo lhe confortaria com a sua presença. Então, no momento de difícil, Paulo estava num momento difícil. Paulo estava ali chegando no momento de ele ser decapitado e dele ser sacrificado pelos algozes ali, por causa da pregação do Evangelho, por causa da sua vida cristã. Então ele não queria ficar sozinho nesse momento, ele queria estar ali com alguém ao lado. Isso serve para nós também. No momento difícil da nossa vida, é nunca ficar sozinho. E seja sempre com alguém perto de você, alguém de confiança, alguém que você possa confiar, que tenha uma palavra, sabe, verdadeira, que não passe a mão na sua cabeça se você precisar ser repreendido e que também te ajude se você precisar um consolo. Um verdadeiro amigo, um verdadeiro irmão em Cristo Jesus. Que você possa estar com esse tipo de pessoa perto de você também, sabe, porque ajuda. Porque quando você está em um momento difícil, você está sozinho, e a mente sua está muito preocupada, muito perturbada, por causa da dificuldade que a gente passa no dia a dia. Cada um passa uma dificuldade, um passa uma dificuldade maior, outro passa menor, um passa uma luta maior, outro passa outra menor, mas todos passam luta. Mas nem todos suportam uma luta, nem todos suportam, porque a pressão é muito grande, principalmente a pressão psicológica, sabe, que está aqui na mente. É muita preocupação, é muita coisa passando pela cabeça, e às vezes você fica pensando até besteira, você fica pensando até coisas que não deve. É por isso que tem que estar com alguém perto, um verdadeiro amigo perto, que você pode conversar, você pode dialogar, você pode falar com a pessoa falar com você, você aconselha ele aconselha você, você conta uma benção daqui, ele conta outra benção de lá, e a sua mente vai estar ocupada. Alguém vai estar perto de você para ocupar a sua mente com conversas sadias, com conversa boa. Então, no momento de dificuldade, para ter uma saúde emocional boa, esteja alguém de confiança perto para conversar, para dialogar, para você desabafar, a pessoa poder ouvir com cuidado e ouvindo pode te aconselhar, porque não é fácil você achar pessoas que podem te aconselhar em momento que você está numa crise muito grande dentro de você, uma crise existencial e problemas psicológicos. Então, não é qualquer pessoa que você pode colocar ao seu lado para te ajudar, não, para estar perto de você, não para vencer essa dificuldade emocional. Mas não fique sozinho. No momento de dificuldade, problema, procura ajuda, procura alguém para conversar, alguém de confiança, não fique sozinho. Paulo mandou Timóteo vir depressa, venha depressa, venha depressa. Isso ele queria dizer também que, olha, venha que daqui a pouco estou partindo para o Senhor, então venha até a minha presença para nós conversarmos e falarmos a respeito da continuidade da pregação do Evangelho. Então esse conselho seja para mim e para você também. Quer estar com a mente boa, no momento de dificuldade, tenha pessoas confiáveis do seu lado para conversar, para te ajudar. O versículo 10 diz assim, versículo 10, porque Demas me abandonou, amando o presente século, e foi para a Tessalônica, Crescente para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Aqui Paulo tinha sido abandonado por essas pessoas que estavam com ele na pregação do Evangelho. Olha, Demas ele amou o mundo e desviou, virou um boné velho, foi para o mundo mesmo, desviou, se
Se afastou não somente de Paulo, mas se afastou de Cristo também. Crescente, outro discípulo, não suportou o momento ali, foi para outra cidade, foi para a Galácia. Tito, para a Dalmácia, não suportaram ver Paulo naquele sofrimento e se afastaram, se afastaram. Um desviou e os outros se afastaram, foram cada um para uma cidade. E Paulo se sentiu sozinho ali. Mas o que Paulo fez? Paulo não ficou olhando ali para quem desapontou ele. Paulo não ficou olhando, ó, todos me desapontaram. Um porque desviou, estava comigo, aprendeu certo e desviou. Outros porque não aguentaram e foram para outra cidade, sabe? Não aguentaram me ver nesse sofrimento, não aguentaram ficar comigo, me ajudar aqui, foram para outra cidade. Mas Paulo não ficou olhando para isso, sabe? Não, Paulo não ficou olhando para isso, sabe? Se ele ficasse olhando para isso, se ele ficasse pensando muito, o problema na cabeça dele ia ficar grande. O problema ia aumentar, o problema ia crescer de uma tal forma que ia haver uma pressão psicológica que seria difícil suportar. Seria difícil suportar, mesmo ele sendo o apóstolo Paulo. Mas ele sabia enfrentar essa dificuldade, sabia enfrentar esses problemas. Então ele não fica olhando para quem abandonou, para quem desviou e para quem foi para outra cidade e não aguentou ficar junto com ele. Não. Ele não guardou mágoa de ninguém. Ele não guardou mágoa de ninguém, sabe? Ele não guardou mágoa de ninguém. Ele soube se portar naquele momento e sempre pedindo a Deus consolo. E ele confiava tanto em Timóteo, que sabia que Timóteo não ia abandoná-lo, que mandou ele vir depressa, porque ele estava sozinho, que ele queria ter Timóteo do lado. E Timóteo foi ao encontro dele. Timóteo foi ao encontro dele a conversar com o apóstolo Paulo. Um exemplo para nós é no momento que estão passando processos na mente, na consciência, emocionalmente, processos difíceis. Olha, se alguém te magoar, se alguém que você achava que era um amigo ou uma amiga, um irmão ou uma irmã te abandonar, não guarde mágoa. Não guarde mágoa e não fique olhando para o que foi feito contra você. Se foi lhe falado alguma palavra ofensiva, se foi lhe feito alguma coisa que lhe ofendeu, se alguém que no momento da bonança, da bênção estava com você, mas quando você começou a passar por dificuldade, te abandonou, não guarde mágoa dessas pessoas e não fique olhando para isso. Perdoe e siga o caminho para a frente. Faça o que Paulo fez, ele não ficou olhando. Saber que todos abandonaram ele sabia. Estava na consciência dele, estava, mas só que ele não estava dando aquela importância muito grande para isso que aconteceu, porque ele sabia que iria prejudicar ele. Ele não deixou isso, porque ele sabia que viria um que estaria com ele para ajudá-lo ali a conversar, a dialogar, que era Timóteo. Então, se muitos te abandonaram, muitos te desampararam e falaram coisas contra você, que prejudicou você, não fica olhando para isso, senão atualmente vai virar uma bomba. Somente vai ficar uma bomba e psicologicamente você vai ficar mal, que você vai ficar pensando só na pessoa que te magoou. Não, eu pensei que era meu amigo, eu pensei que era minha irmã, eu pensei que ele realmente estava ao meu lado e me abandonou. Se você ficar pensando nisso, vai ser difícil, você vai ficar um poço, um reservatório de mágoa, e vai ser difícil para você espiritualmente, emocionalmente, vai te prejudicar. Então, faça como um exemplo simples, sabe? A panela de pressão. A panela de pressão, quando ela pega a quentura dela, o tempo de fervura dela que está bem quente mesmo, o que acontece? Ela não pode ficar totalmente fechada e não sair a pressão, tem que ter aquele pino que escapa, sabe? Aquele pino de escape para a pressão escapar devagarzinho, para poder para poder cozinhar bem o que está dentro dela e ela não explodir, sabe? Então, o que é isso? Quando você estiver muito pressionado na mente mesmo, tenha sempre um pino de escape, sabe? Aquele pino da panela de pressão. Porque se você ficar com isso no coração, vai ser pior para você mesmo. Só vai prejudicar você mesmo. Então, deixa escapar isso, deixa ir embora, deixa essas decepções ir embora
e fique somente com a palavra de Deus na sua mente e o Espírito Santo na sua mente. Deixa o que é ruim ir embora. Não fique guardando mágoa, não guarde rancor, mas perdoe e esqueça quem agiu errado com você, quem você pensou que era amigo, não era. Perdoa e esquece que você vai ser uma bênção e você não vai ficar com pressão psicológica e não vai... E se tiver pressão psicológica, você vai vencer. Se aqui a mente humana é complicado. Se você ficar muito vidrado, fixado nos problemas e ficar só pensando em para baixo, é difícil. Porque depois você coloca um problema na mente, a dificuldade está ali, a emoção começa a subir lá em cima, é complicado. E você começa, os próprios psicólogos falam que a pessoa que ela tem muita coisa na cabeça e ela não põe para fora, ela começa a ter doenças psicossomáticas, ou seja, os problemas que estão na sua mente, a dificuldade que está na sua mente começa a transparecer no seu corpo. Aí começa a aparecer doença. São chamadas doenças psicossomáticas por causa que a pressão está tão grande, na sua mente, na sua memória, que você não está aguentando mais. Aí começa a ficar com dor aqui, com dor ali, com problema aqui, problema lá. É por causa da preocupação que está demais, a dificuldade na mente está demais e você não tá esvaziando a sua mente. Sabe, faça como o profeta Jeremias. O profeta Jeremias fala assim, olha, eu só trarei coisas boas que me fazem bem a minha mente, a minha vida, coisas que me dão esperança. Deixa vazar essas coisas ruins para fora, perdoa e coloca esperança. Coloca coisas que te oriente a crescer e a vencer ao problema. Traga coisas boas à mente, coloca coisas à mente. Fica pensando, vou morrer, vou isso, vou aquilo, é isso, fulano é isso, fulano é aquilo. Não. Não. Eu sou de Jesus, Jesus é meu Salvador. Eu vou vencer esse problema, vou me esforçar. Vou limpar a minha mente dessas coisas ruins, dessas decepções, vou perdoar. Coloque essas coisas boas na sua mente, você vai ter saúde para os seus ossos. Saúde para os seus ossos, ou seja, dos ossos sai a vitamina, tudo, a produção do sangue, medula, tudo dos ossos. Você vai ter uns ossos saudáveis, uma vida saudável, fisicamente e espiritualmente também, e a mente boa. Então, aceite o conselho de Paulo. Não fique olhando para quem desapontou e nem guarde mágoa, mas siga em frente. No versículo 11, ele fala assim: só Lucas está comigo. Toma a Marcos e traze contigo, porque muito me é útil no ministério. Todos tinham abandonado ele. Olha, aqui fala que menos Lucas, só Lucas ficou com ele ali. Porque Lucas foi o qual escrevia, né? Os feitos de Paulo. Lucas ficou com ele para trazer a Marcos. Você vai ver que Paulo ele tinha um perdão no coração dele, ele tinha aprendido a perdoar. Que Marcos, uma certa vez abandonou ele numa viagem missionária. E Paulo ficou muito bravo. Que gerou até uma discussão entre ele e Barnabé e se separaram. Foi um para cada lado, por causa da atitude errada de Marcos, que é inexperiente, queria seguir na viagem missionária. Quando chegou nessa altura, o negócio ficou difícil, o negócio ficou feio, né? Aí ele não aguentou e abandonou. Foi embora. E gerou confusão discussão entre Paulo e Barnabé. Tanto é que foi um para cada lado. Mas depois, mais para frente, a Marcos, com mais experiência, mais calo na vida espiritual, ele reconheceu que errou e pegou a experiência. E queria estar sempre ao lado de Paulo. Tanto é que Paulo mandou: me traz Marcos. Me traz Marcos contigo, porque ele vai me ser útil. Naquela viagem missionária, ele não me foi útil. Ele me deu problemas de discussão com Barnabé, mas agora ele é útil. Paulo tinha perdoado o que Marcos fez, a atitude de Marcos, por ineficiência, abandonar. Paulo perdoou. Então perdoa. Aprenda a perdoar. Que o perdão é o maior remédio para a alma.
Não foi isso que Jesus demonstrou na cruz do Calvário? Nos perdoando para salvar a nossa alma, para nos dar direito de vida eterna? Se ele deu exemplo, vamos seguir o seu exemplo. Vamos aprender a perdoar também. Não guarde mágoa daqueles que erraram com você. Se alguém errou com você, perdoa. Ah, irmão, mas eu não posso ver a cara dele, não posso ver a cara dela. O que ele fez para mim, o que ela fez para mim é imperdoável. Não, irmão. A única coisa que é imperdoável é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Passando disso, tudo pode ser perdoado. A maior ofensa que pode ter acontecido contra você é perdoável. Você só vai conseguir perdoar se você realmente experimentou o perdão de Cristo na sua vida, sabe? Então, se você realmente experimentou o perdão de Cristo na sua vida, você sente prazer em perdoar. A ferida que foi feita, você sente prazer em passar o bálsamo do perdão para que a pessoa receba a cura e veja que errou e possa chegar a você, te abraçar e falar: meu irmão, minha irmã, me perdoa, que eu estava agindo como um louco, como uma louca, não agi certo, mas me perdoa. O perdão é bálsamo para a alma, irmãos, bálsamo para a alma, e Paulo sabia disso. Isso que Paulo ministrava sobre o perdão, pregava sobre o perdão, porque ele experimentou o perdão. Então, e o versículo 13 aqui, e tudo isso Paulo estava aconselhando a Timóteo, mas serviu para ele também. Tanto necessitava de saúde emocional para Paulo, como para Timóteo também. Porque o que estava esperando Paulo ali era rápido, ia acontecer com ele a morte dele, e o que viria para Timóteo também não seria fácil não. Então ele, ele precisaria também de ter uma saúde emocional boa, porque o que estava esperando ele não era fácil não, por causa da pregação do evangelho ele iria sofrer também. Então ele tinha que ter uma mente boa também. E para seguir a Cristo hoje em dia não é fácil, né? E tem que ter uma mente espiritualmente, emocionalmente, sabe, boa. E somente para ter uma mente espiritualmente, emocional boa, apesar da dificuldade, dos problemas que acontecem, somente nós temos tendo a mente de Cristo, sabe? Sabendo em quem temos crido, sabendo em quem temos esperança, para poder tocar a vida, porque não é fácil, não é fácil, não é fácil. O versículo 13 diz assim: Quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, na casa de Carpo, e os livros, principalmente os pergaminhos. Aqui Paulo estava preso, mas uma coisa ele nunca perdeu, foi o amor à palavra de Deus. O amor à palavra de Deus. O que Paulo queria dizer com isso para Timóteo? Olha, não importa o que esteja passando, não se afaste da palavra de Deus. Paulo sabia valorizar a palavra de Deus. Paulo, Timóteo, você vem? Vem, traga os pergaminhos, traga a palavra de Deus para mim, porque eu quero lê-la. Mesmo sabendo que a minha partida está próxima, eu não quero deixar de ler, de meditar na palavra de Deus. Eu quero que ela esteja aqui conosco para nós comentarmos, para nós conversarmos sobre a palavra de Deus, porque é ela que nos edifica, é ela que nos consola, é ela que nos coloca em pé, é ela que nos corrige e nos mostra o caminho certo para a vida eterna. Então, seja o que você esteja passando, seja qual a pressão psicológica você esteja passando, nunca deixe a palavra de Deus de lado. Nunca abandone a meditação na palavra de Deus, a confiança na palavra de Deus, que ela esteja sempre dentro do seu coração. Que a palavra de Deus é como uma borracha que ela passa na sua mente e apaga essas pressões, ela apaga essas coisas ruins que estão na sua cabeça. Ela vem com uma borracha, ela apaga e coloca, a palavra de Deus coloca esperança, coloca ânimo e faz você levantar, faz você vencer esse momento difícil, faz você vencer esses dardos do maligno inflamado. É a palavra de Deus
que quando o diabo vem com uma palavra para desanimar, a palavra de Deus está dentro da sua consciência, na sua emoção, sabe, trabalhando para rebater a palavra que vem contra você, para fazer você desanimar, para você cometer atitudes erradas. E Paulo pediu: traga-me os pergaminhos, traga a palavra, traga a palavra. Nunca deixe, nunca se afaste da palavra de Deus. Passe o que você estiver passando. Grave é o que Paulo estava passando. Hoje nós não passamos o tanto que Paulo passou. Hoje o que nós passamos é fichinha perto de Paulo. Imagina, esperando a foice descer no pescoço dele. Não é fácil não, irmão. Se Paulo nesse momento sabia o que ia passar e aguentou firme ali. Estava querendo estar com a mente, com a consciência, com a emoção em dia. Sabendo que a cabeça dele ia rolar no cesto, mas a cabeça ia junto no cesto, as emoções dele iam bem tranquilas, porque ele sabia em quem tinha crido. No versículo 14 e 15, diz assim: Alexandre o latoeiro causou-me muitos males. O Senhor lhe pague segundo as suas obras. Tu também guarda-te dele, porque resistiu muito às nossas palavras. Veja bem, esse Alexandre Latoeiro trouxe um prejuízo muito grande para Paulo. Paulo pregando a mensagem de Deus, e ele estava sempre ali, quando ele era discípulo, estava sempre ali, glória a Deus, aleluia, mas tem um momento que ele se deixou levar pelas coisas do mundo e desviou. Ele desviando, em vez de ir, já que não queria nada, por que ele não ficou na dele, não viveu a vida dele? Não, mas ele queria desfazer de Paulo. Paulo pregava a mensagem e ele lá tentava despregar tudo que Paulo pregava. Foi um empecilho para Paulo. Trouxe muito empecilho para Paulo ali, sabe? Esse tipo de pessoa ainda existe hoje, ainda existe os latoeiros da vida, os Alexandres latoeiros da vida. Que você vive uma fé viva e verdadeira e vem aqueles camaradas que quer confundir a sua fé. Você prega, você aprendeu de uma forma, vem o Alexandre Latoeiro que você pregue de outra forma e viva de outra forma. Não. Se você aprendeu a palavra de Deus da forma pura e correta, viva ela. Viva ela, porque ela é a palavra de Deus verdadeira que dá vida para nós. Se você está falando de Jesus, alguém está desfazendo o que você está falando, se você realmente fala de Jesus de uma forma simples, sincera, mesmo não tendo muito conhecimento, mas simples e sincera, continue falando. Deixa os Alexandres da vida, deixa Deus tratar dele. É o que Paulo falou aqui. Paulo falou aqui para deixar nas mãos do Senhor. Mas o Senhor assiste. Mas aqui, ó, isso é Alexandre o latoeiro causou-me muitos males, mas o Senhor lhe pague segundo as suas obras. Ou seja, Deus ia tratar com Alexandre o latoeiro. E deixa que Deus trate com as pessoas que estão te fazendo mal, estão tentando se desviar dos caminhos, estão tentando desvirtuar o que você crê e desvirtuar o que você prega, o que você fala. Deixa que Deus trate dele, deixa o Senhor tratar daqueles que lhe fizeram mal. Não retribua o que eles estão fazendo. Se eles estão te fazendo mal, não faça mal, não retribua. Senão você é como se estivesse tomando veneno. Você tomando um veneno, sabe? Que faz mal para a sua própria alma mesmo, sabe? Você tomando um veneno que vai fazer mal para você. Se você agir da mesma forma que você vai ser a mesma coisa que eles, são seus empecilhos. Você está tomando um veneno para a sua alma, vai prejudicar a sua alma e as suas emoções. Aí você vai prejudicar. É isso que o diabo quer, usa essas pessoas para isso, para te confundir e para te fazer mal. Então não retribua o mal com o mal. O versículo 16 e 17 diz assim: Ninguém me assistiu na minha primeira defesa, antes todos me desampararam. Que isto não lhe seja imputado, mas o Senhor me assistiu e me fortaleceu para que por mim fosse cumprida a pregação e a ouvissem todos os gentios, e fiquei livre da boca do leão. Ou seja, Paulo sabia que uma mente boa, ele se portando bem
no processo psicológico que estava passando, que a situação estava levando ele a ficar pensando nessas coisas, no sofrimento que viria para ele. Mas ele colocou coisas boas na mente e ele sabia ali que todos tinham, a maioria, quase todos tinham abandonado ele, mas tinha um que não tinha deixado ele sozinho. Nunca pense que você está sozinho. Parece, né? Às vezes momento da vida, da pressão que a gente passa e tá muita coisa na cabeça, a gente pensa que tá sozinho, né? Mas Paulo fala aqui mas o Senhor me assistiu. O que Paulo queria dizer com isso? O Senhor viu, o Senhor estava vendo tudo o que eu estava passando, por causa do amor à sua palavra. O Senhor viu quando eu persegui a sua igreja, mas o Senhor viu também quando eu era perseguido pelo povo também. O Senhor viu todos que me abandonaram e aqueles que estavam comigo. Ou seja, Deus nunca deixou de me ver. Receba essa palavra também para você. Nunca Deus deixou de te ver, de saber o que você está passando, a pressão que você está recebendo na sua emoção. Deus está vendo. Confia nele. Você não está sozinho. Você não está sozinho. Deus está contigo. Quer te ajudar. Quer guardar sua mente. Te dar o capacete da salvação para você ter certeza em quem creu e ser protegido das astutas ciladas do diabo, os dardos, as ofensas e as dificuldades. Você não está sozinho. Paulo não estava sozinho porque Deus estava assistindo ele, Deus estava vendo ele. O versículo 21 diz assim: apressa-te vir antes do inverno. Saúda-te Eubulo e Prudente. Versículo 21, Paulo está dizendo assim para Timóteo: viva intensamente para Deus hoje. Amanhã pode ser tarde demais. Apressa-te vir antes do inverno. Ou seja, viva intensamente hoje para Deus, irmão. Vamos viver intensamente hoje, enquanto estamos vivos na presença do Senhor. Vamos viver para Ele, intensamente. Sabemos que em vez de quando tropeçamos, caímos, falhamos, mas vamos se levantar e vamos viver intensamente para o Senhor. Olhe para cima, vamos olhar para cima, buscar o reino de Deus em primeiro lugar, deixar a justiça de Deus em primeiro lugar. As demais coisas Deus supre, as demais coisas Deus coloca no momento certo na nossa vida. Vamos buscar o reino de Deus. Eu preciso buscar o reino de Deus primeiramente, viver uma vida intensa na presença do Senhor, porque o arrebatamento da igreja está perto a acontecer. Tudo que está demonstrando no mundo aí agora, não é preciso falar, você está vendo, você assiste pela televisão, você vê na internet, tudo é sinal da vinda de Cristo. Então sabemos que a nossa partida já está próxima também, não talvez pela descida a Campa Fria, não, mas pela passagem, pelo arrebatamento, que Cristo está perto a voltar. Estamos prestes a ser arrebatados, sabe? Paulo estava prestes a ser morto, sabe, decapitado, mas nós estamos prestes a ser arrebatados. Então vamos viver intensamente. Paulo, nos últimos dias da vida dele, viveu intensamente, sabe? Que ele está meditando na palavra, tem uma boa companhia, um bom amigo perto para manter sua mente ocupada. Vamos viver intensamente hoje, sabe? Que Paulo, ele falou assim, ó, você venha antes do inverno, sabe? Porque o inverno não é época de ninguém viajar, porque no mar Adriático, no Mediterrâneo, naquela época lá, era vendaval, era tempestade, não tinha como viajar. Hoje tem navios que são feitos de ferro, essas coisas tudo, bem protegidos, mas na época era madeira mesmo, então não é todo navio que aguentava o chacoalho de uma onda não, nem um vento não. Então, tanto é que Paulo passou por um naufrágio, mas não morreu, porque Deus protegeu ele, Deus guardou ele. Deus guardou ele. Então, que ele viajou não porque ele quis, porque ele avisou os homens lá que não era para viajar, porque não era época. Mas não quiseram, quase levou ele à morte. Só não morreram porque Deus guardou Paulo, guardou aquele povo por causa da vida de Paulo. Então Paulo estava dizendo para Timóteo: não vem no inverno, não, porque no inverno, se você vier no inverno, o negócio vai ficar feio, você nem chegar aqui. Não, vem antes do inverno. Viva intensamente, vem no inverno. Paulo poderia ter morrido no naufrágio, mas não morreu.
Então, na dificuldade é difícil, irmãos. Na dificuldade é difícil. Viva intensamente. Você está de bem com a vida? Está na época da prosperidade? Viva intensamente. Está na dificuldade, problema? Viva intensamente para o Senhor. Tanto na prosperidade como na dificuldade, viva intensamente para o Senhor. Aqui no versículo 18, versículo 18 diz assim, voltando no versículo acima: E o Senhor me livrará de toda a má obra e me levará salvo para o seu reino celestial, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. A melhor maneira de terminar a carreira é entregar a Jesus toda a nossa vida. A melhor maneira de entregar a carreira é entregar ao Senhor toda a nossa vida e dar a Ele a glória, sabe? Viver intensamente para Ele é a melhor maneira, sabe? Melhor maneira. Então vamos, que essa palavra possa trazer ânimo para nós e batalhar para ter uma mente sadia, saudável, as emoções, cabeça boa, sabendo estar em dificuldade, mas sabendo quem está crido, e não se abalar com dificuldade não. Paulo partiu para a glória, Paulo está com o Senhor hoje, e um dia nós vamos estar com o Senhor também. Mas enquanto não partimos para o Senhor, nós vamos passar problemas, dificuldades emocionais. E para que a nossa vida, o nosso corpo seja destruído pelo diabo, ele vai atacar primeiramente. Por isso que Paulo mandou colocar o capacete da salvação, proteger a mente. Porque se o diabo conseguir ganhar a sua mente, mexer nas suas emoções, você está perdido. Eu estou perdido. É por isso que vamos colocar o capacete da salvação, ou seja, saber em quem temos crido, saber que somos salvos e saber que pode vir pressão que for sobre a nossa cabeça, sobre a nossa mente, nós somos salvos em Cristo, temos a mente de Cristo, Ele vai nos ajudar, Ele vai nos fortalecer. Nunca esqueça disso. Quer ter uma mente boa, as emoções bem? Mantenha o capacete da salvação, saiba em quem você acreditou e Ele é poderoso para te dar a vitória. Amém? Que Deus abençoe em nome de Jesus e que Ele cubra você com as mãos dEle, proteja-se de você e te ajude a ter uma boa vida espiritual, as emoções bem. Siga o exemplo de Jeremias, traga coisas boas à sua memória, coisas que te tragam esperança. E o que nos traz esperança nesses últimos dias é a volta de Jesus. E podemos dizer, ora vem, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Que Deus abençoe em nome de Jesus e que o Senhor Jesus possa estar sempre conosco. Amém, irmãos? Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus.